Daí o Marcos foi se sentou em um local meio ao fundo e ficou muito pensativo com relação a isso. A festa seguiu e ele já não interagiu mais com ela. E daí, quando acabou a festa, ela foi ver onde ele estava, só que ele falou para os pais dele que ele já estava indo e falou para darem tchau para ela por ele. E os pais do Marcos chegaram lá e falaram com ela com relação ao que ele disse. E ela disse que ele saiu sem falar com ela e ela ficou bem triste com isso. E disseram que ele parecia não estar muito bem. Daí eles saíram e daí eles ficaram pensando, os pais do Marco, que poderia ter deixado ele assim, que ele é um colossal, não pode ser ferido ou ficar bem abalado, a não ser que tenha sido alguma coisa que mexeu com o emocional dele. E a Glória, quando saiu todo mundo, ficou meio pensativa sobre por que o Marcos acabou saindo e ficou bem surpresa no momento em que ela acabou soprando as velas, que ela percebeu. Então a Glória resolveu ir dormir e pela manhã resolveu ligar para o Marcos, já que ela estava bem cansada no dia anterior, e ele não atendeu. Daí ela achou estranho, daí ficou insistindo, ligando, só que ele não atendia. E daí dava como se o celular dele tivesse desligado. E daí ela ficou meio triste com isso. E daí então ela resolveu sair para caminhar um pouco, tentar entender melhor o que está acontecendo com ele, porque ele ficou daquele jeito. E depois que ela chegou na casa dos pais dela, ela pegou o celular e tentou ligar de novo pro Marcos. Só que aí ele não estava atendendo, estava dando o sinal que o celular dele estava desligado. E então ela começou a ficar meio preocupada e resolveu ligar para os pais do Marcos. E daí eles disseram que não viram ele esses dias, que ele já havia voltado de viagem para a casa deles e que eles não encontraram mais com o Marcos depois da festa. Daí ela perguntou se ele teria algum tipo de compromisso esses dias que ele não poderia atender. Aí disseram que não, que ele disse que iria desmarcar uns compromissos que ele tinha esses dias. Logo depois da festa ele disse isso. E daí ela disse que está tudo bem, que ela só está querendo saber como ele estava, mas parece que ele não está querendo atender as ligações dela. Daí disseram que ele parecia estar meio abatido depois da festa. Alguma coisa parece que deixou ele meio abalado. Daí ela perguntou se ele tinha algum problema, assim, que ela viu ele algumas vezes desse jeito. Daí disseram que não era para ela se preocupar, que ele era forte e seja lá o que está acontecendo, ele ia conseguir lidar. Então ela disse que está tudo bem então, que ela iria dar um tempo para ele. E daí ela resolveu seguir essa rotina, só que não parar de pensar no Marcos, como ele ficou depois da festa. E daí passou uns 3 dias e ela continuava pensando nele, ela não conseguia se concentrar direito nas coisas. Então ela resolveu pedir mais folga das coisas que estava fazendo e ficou meio pensativa sobre o porquê o Marcos poderia ter ficado daquele jeito e por que ela estava tão incomodada com isso. Então ela resolveu sair com as amigas para tentar se distrair um pouco. Daí no momento, as amigas dela acabam encontrando os namorados dela que estavam andando também pelo mesmo lugar. E todas correram para os braços dos seus namorados. E ela vendo isso ficou ainda mais pensativa e bem mais triste, pensando no que ela queria com o Marcos. Só que aí ele estava meio estranho, como se estivesse escondendo alguma coisa que estava deixando ele tão triste e abalado. E uma das amigas dela disse que ela parecia estar meio apaixonada, parecia que ela estava precisando era de um namorado. Ela disse que poderia ser que ela tenha razão, e as garotas ficaram todas surpresas com isso, daí começaram a perguntar quem ela tinha em mente. Daí ela disse que ela tinha alguém faz um tempo em mente, só que esse dia ela não está conseguindo falar com ele, e ela estava insistindo para ela contar quem era, só que ela disse que ela iria pensar melhor no assunto, iria tentar conversar com ele, e se conseguisse alguma coisa ela falaria para elas. Só que elas insistiram para ela falar, só que ela disse que ela queria fazer uma surpresa para elas, e daí elas disseram que iriam cobrar essa surpresa, e continuaram fazendo o que está fazendo. Só que ela não parava de pensar no Marco, pensar o porquê ele estava desse jeito, ou se era por algum motivo por causa dela, que depois que acabou a festa ele parecia estar triste com alguma coisa que parecia envolver ela, que ele acabou olhando para ela com um olhar de surpresa depois do pedido, como se alguma coisa tivesse acontecido nesse momento que ela não percebeu. E ela começou a pensar o que será que ela pode ter feito de errado para ele não atender as ligações dela, ou para ele não querer falar com ela a respeito, sendo que eles eram amigos já faz tempo. E ela, quando foi para casa dela, começou a ficar muito pensativa com relação a isso.
E ela lembrou que foi logo depois que ela soprou a vela do bolo do aniversário dela, como se ela tivesse feito alguma coisa que ele tivesse ficado bem triste com relação a isso. Ela ficou pensativa o que foi, e ela começou a ficar meio triste, e ela foi falar com a mãe dela com relação a isso, e daí ela disse que ele poderia estar passando por algum momento difícil que ele teria que lidar sozinho, que muitas das vezes os homens não gostam de contar os seus problemas para as mulheres, eles pensam que podem lidar com tudo sozinho, mas às vezes eles não entendem que precisa de alguém para compartilhar. E daí ela sentiu um pouco mais leve depois disso, então ela disse que ela queria tentar ver se dar uma ajuda para ele, que parecia que ele estava sofrendo muito. Então, depois dessa conversa com a mãe dela, ela resolveu ir dormir, que já estava tarde. E no dia seguinte, ela tentou mais uma vez ligar para ele, só que aí ele não atendia e dava sinal que o celular estava desligado dele. Então, ele poderia estar fazendo alguma coisa que estava fora de área. E daí ele tentaria pelo menos deixar algum recado para alguém conhecido, ela pensou. Então, ela se lembrou de uns amigos que ele tinha, só que aí ela não tinha os contatos deles, mas aí ela se lembrou do Felipe, que era o Cat Blanc, que tinha a amizade com ele. Então ela procurou nas redes sociais o contato dele e tentou entrar em contato com ele. E daí, nesse momento, o Felipe respondeu, já que ele viu que era amiga do Marcos, e perguntou o que ela queria. E ela perguntou se ele sabia do Marcos, já que fazia um dia que ele não atendia as ligações dela. Daí ele disse que não sabia, e também não via ele fazia uns dias. E também ele não disse para onde iria, nem o que estaria fazendo. E daí ela começou a dizer que estava meio preocupada com ele, que ele demonstrava estar meio estranho. E daí ela perguntou se teria alguma forma de encontrar ele. Daí o Felipe disse que ele poderia entrar em contato com o sogro dele, já que ele consegue dar um jeito de achar as pessoas no mundo. E ele acabou mandando para lá uma transmissão lá, numa ligação de vídeo para ela. Daí ele mostrou lá a tecnologia do sogro dele e disse que com essa tecnologia dá para achar qualquer pessoa no mundo, já que era um satélite pessoal do sogro dele, que o sogro dele deixou ele utilizar. Daí também estava lá a Alice, que disse oi para a Glória, que ela disse que também que era uma grande fã das músicas dela. A Glória disse que estava muito lisonjeada. E o Felipe tentou achar o Marcos, procurou ele, e daí ele disse que já não havia registro dele sobre a Terra faz uns dias, coisa que aumentou a preocupação não só da Glória, mas também dele, que se ele estava inalcançável na Terra, poderia ser que ele estava fora dela. E daí o Felipe lembrou que já teve um rapaz que foi pego por uma anomalia um tempo atrás, que foi parar em outro planeta do multiverso, já que a Glória estava tentando entender isso e estava perguntando muito para ele o que poderia ter acontecido com ele. Daí, depois de ouvir isso, ela ficou bem mais preocupada e disseram que teria que procurar ele, que se ele não estar na Terra, ele deveria estar em algum outro lugar, poderia ter acontecido isso com ele. Daí ele falou que iria entrar em contato com alguém para falar do assunto. Depois entraram em contato de novo com ela e disseram que não havia registro de nenhuma anomalia esses tempos na Terra. Daí disseram que ele não poderia ter sido sugado por uma dessas. E daí ela disse que está tudo bem. Daí ela desligou a transmissão e foi para a varanda do prédio que ela estava e começou a chorar. Era no local onde ela havia conversado com o Marcos bem um tempo antes. Daí disse: onde você está? Eu sei que você não está morto, eu sei que você está em algum lugar. Por que sumiu? Por que sumiu da minha vida? E ela começou a chorar muito, e daí nesse momento ela tinha levantado os olhos para cima assim e viu um homem voando. E esse homem olhou para ela e se aproximou dela voando, e ela não se preocupou, porque sabia que havia heróis que tinham capacidade de voar, e perguntou o que era que ela tinha, por que ela estava chorando. E ela disse que alguém que ela amava muito acabou sumindo. E daí ele perguntou quem era, e ela disse que era o Marcos. E daí ela disse que não conseguiram encontrar ele. E daí nesse momento ele acabou olhando para cima, para a lua, e disse que sabia onde ele estava. E ela disse que queria saber aonde. Daí ele disse que se ela quisesse saber ou até encontrar ele, ela teria que guardar um grande segredo.